Essa é a primeira aula de Eletrônica Digital 2. Então, essa disciplina foi construída a partir do livro Sistemas Digitais, do autor Toxi, que você pode encontrar na biblioteca. E ela segue a disciplina de circuitos lógicos, onde vimos como projetar circuitos combinacionais. Então, o que é um circuito combinacional? É um circuito cuja saída depende apenas dos valores de entrada. Então, um exemplo disso é o somador. Aí eu vou pegar o Proteus aqui para mostrar para vocês um meio somador. É um circuito que pega 2 bits de entrada, faz a soma e dá o resultado aqui com esses 2 bits. Então, você pode ver aqui que o valor de saída depende apenas do valor dos bits que eu coloquei aqui. Então, 1 mais 1 sempre vai dar o resultado 1, 0. 1 mais 0 sempre vai dar o resultado 0, 1. 0 mais 0 sempre vai dar o resultado 0, 0. Certo? Então, a saída só depende dos valores de entrada. É um circuito combinacional. Bom, mas os circuitos combinacionais são um pouco limitados e, frequentemente, é preciso acrescentar elementos de memória. Então, esses circuitos são chamados de circuitos sequenciais. Então, dessa vez, a saída não depende apenas da combinação dos valores de entrada, mas ela depende também da sequência em qual essas entradas chegarão no circuito, certo? Então, exemplo, o contador, para contar, é preciso memorizar os valores anteriores. Então, 1, 2, 3, para saber o que tem depois do 3, eu preciso que o meu circuito memorize esse número 3, para poder saber que depois dele vai vir o 4, certo? Outro exemplo é o detetor de sequência. Se você pegar uma fechadura eletrônica, você precisa entrar um código para abrir. Então, o circuito ele vai precisar analisar a sequência dos números em qual que vocês digitaram para abrir a fechadura, certo? Então, eles têm todos isso em comum, esse circuito sequencial, que eles possuem elementos de memória. Aí, esses elementos de memória vão interagir com os circuitos combinacionais para dar os valores de saída, certo? Então, o circuito sequencial mais simples que tiver é chamado de LET aqui, LET-RS. Então, esse circuito aqui, como eu vou mostrar para vocês, a saída não depende apenas dos valores de entrada. Aqui, a gente tem 1, 1, valor de entrada. 0, 1, valor de saída. Aí vou mudar um pouco aqui. Aí você viu que aqui a saída mudou. Inverteu. Tinha 0, 1, agora tem 1, 0. Aí vou voltar ao valor de entrada inicial, que era 1, 1. Pronto. Então, a saída agora é diferente do valor que tinha no início. Tinha 0, 1, para essa mesma entrada 1, 1. Agora tem 1, 0, certo? Aí vou ativar isso de novo. Aí você viu, voltou aqui a entrada 1, 1, saída agora é 0, 1. Então, nesse circuito, o valor de saída não depende apenas dos valores que eu vou colocar na entrada, mas também da sequência em qual os bits aqui chegaram no circuito. Bom, os elementos de memória são de vários tipos. Aí cada tipo vai ter uma configuração de entrada diferente. Mas o que eles têm todos em comum são as saídas Q, aqui, que é a saída normal, e a saída Q invertida. Bom, um pouco de vocabulário. Quando a saída Q vai para 1, a gente pode dizer que está setando o latch ou o flip-flop. E quando a saída Q vai para 0, a gente está resetando o latch. Bom, eu falei de latch e de flip-flop. Qual a diferença entre os dois? Então, o latch, como esse circuito aqui, a saída dele pode mudar em qualquer momento. Então, basta mudar o valor do set ou do reset para mudar o valor de saída. O flip-flop, ele tem uma entrada a mais, que é uma entrada de sincronização, essa daqui.
Então, essa entrada de sincronização, chamada de clock ou de relógio, é ela que vai dizer em qual momento pode mudar o nível de saída. O quê? Certo? Então, vocês vão aplicar um nível lógico em J e K. Mas quando vai chegar esse sinal de clock, é somente quando vai chegar esse sinal que vai mudar o nível de saída. Certo? Então, o flip-flop possui um elemento de sincronização, o clock. O latch não possui essa entrada de sincronização. Essa é a diferença entre os dois. Bom, o que todos esses elementos de memória têm em comum é uma realimentação entre saída e entrada, como você pode ver aqui no latch ou no flip-flop. Então, até duas realimentações aqui interna ao circuito. É essa realimentação que vai criar justamente o fenômeno de memorização. Então, vamos ver agora o funcionamento do latch RS de tipo NAND. Então, existe outro latch RS que é de tipo NOR, que vamos ver como exercício. Então, para entender o funcionamento dele aqui, é preciso primeiro conhecer bem o funcionamento da porta NAND. Bom, a porta NAND funciona dessa forma. Se você colocar 0 aqui nessa entrada, você já conhece o valor de saída. Vai estar igual a 1, nem precisa olhar o valor da outra entrada. Então, a gente pode dizer que o 0 aqui ele vai forçar o valor de saída. Se você colocar 1 é um elemento neutro. Então, vai precisar olhar o valor da segunda entrada para poder determinar o valor de saída. Certo? Aí, quando você tem isso em mente, é fácil entender o funcionamento do latch. Então, vamos começar por essa configuração aqui, chamada de set. Okay? A gente vai setar o latch. Então, significa que a gente vai colocar na entrada set o valor 0. E na entrada reset vai permanecer em 1. Ok? Então, se o set vai para 0, eu já sei que eu vou forçar minha porta NAND e que a saída dela vai para 1. Ok? O que acontece aqui? O que vai para 1. Esse 1 se propaga aqui nesse fio, chega aqui nessa entrada. Então, essa porta NAND está com as duas entradas em nível alto. Então, sai 0. Certo? Então, a gente setou o latch, a gente já falou, que significa que a saída Q está em 1 e a saída Q negada está em 0. Bom, esse valor aqui de saída, então 1, 0, não depende do valor inicial do Q e Q negado. Então aqui a gente tinha um valor inicial de 0, 1, aqui tem um valor inicial de 1, 0. O resultado final é o mesmo. Se você set o latch, a saída final está em 1 para o Q e em 0 para o Q negado. Certo? Porque o set em 0, você já sabe que vai forçar o Q para 1. Bem, segunda configuração desse latch é o reset. Bom, não tem muita dificuldade, é o raciocínio totalmente inverso do anterior. Dessa vez, a gente coloca o set em 1 e o reset que vai para 0. Então, forçando essa porta NAND aqui para a saída dela até um nível alto. Então, o Q negado vai estar em 1. Aqui, esse 1 vai se propagar até essa entrada. 1 com 1 vai dar 0. Então, a saída Q vai para 0, certo? Não depende do valor inicial desses dois, aqui de Q e de Q inverso. A saída final, quando você está em reset, vai ser 0 para o Q e 1 para o Q negado. Então, esse comportamento aqui é resumido nessa tabela da verdade. Então, set 0, reset em 1, saída Q igual a 1. Set em 1, reset em 0, saída Q vai para 0. Okay? Então, para ativar aqui esse RS de tipo NAND, é preciso colocar um nível baixo. Hein? Aqui tem que prestar atenção nisso. Ele é ativo a nível baixo. Então, se você bota um set em 0, você seta. Bota um reset em 0, você vai resetar o latch. Vamos ver agora o terceiro estado do latch RS. O estado de memorização.
Então, nessa primeira configuração aqui, esse LED ele foi resetado. Né? Você pode ver que a saída Q está em 0 e a saída Q negada está em 1. Bom, resetado, então tinha um 0 aqui na entrada reset. Essa entrada reset passa agora para 1. Então, as duas estão em 1. O 1 é o elemento neutro da porta NAND, significa que ele não vai mudar o valor de saída dela. Então, o valor de saída vai depender apenas das outras entradas, né, que correspondem ao Q negado. Então, esse valor aqui, 0,1, ele vai permanecer igual a 0,1, enquanto essas entradas aqui, 7 e reset, permanecem 1. Então, significa que aqui, essa saída está memorizada aqui. Bom, acontece a mesma coisa no caso do LED em configuração de 7. Okay? Aí você pode ver aqui saída aqui em 1, saída aqui barrada, que negada em 0. Então, se a gente passa a entrada 7 para 1, aí de novo, esse estado 1, 0 vai estar memorizado aqui no LED. Okay? Ele não vai mudar enquanto a entrada vai ficar em 1, 1. Então, na tabela da verdade, 7 em 1, reset em 1, a saída vai estar no nível anterior. Ok? Então, está memorizado. E o quarto estado, a gente tenta evitar ele o máximo possível, porque quando você vai forçar o set em 0 e o reset em 0, vai acontecer o quê? Você vai ter as duas saídas Q e Q inverso em 1. Então, a gente falou na definição de um flip-flop ou de um LED, a saída Q e a saída Q negada, normalmente tem que estar inverso uma da outra, certo? Então, essa é uma configuração que não é válida. Bom, para ajudar a memorizar um pouco essa tabela da verdade, aí vou mostrar essa simulação aqui no Proteus. Então, remonstrar. Na verdade, eu já tinha mostrado, mas agora vou precisar os estados, que a gente conhece o nome deles. Então, aqui está no estado de memorização, 1, 1. Então, esse 1, 0 esse 0, 1 está memorizado. Agora, vou fazer um set. Então, vou ativar aqui o set colocando o nível baixo. Então, a saída Q vai para 1, saída Q negada para 0. E eu vou memorizar agora esse set. Memorizado. Posso fazer um reset agora. A saída Q vai para 0. Saída Q inversa para 1. E memorizar de novo aqui o valor de saída, que agora é 0, 1. Então, como representar o LED de tipo NAND? Existe uma forma alternativa, primeiro, de representar o LED de tipo NAND e usar a representação com porta-OR, aqui, que tem as duas entradas negadas. Então, se você relembrar o teorema de Morgan, ele te diz o quê? Ele diz que A e B, tudo negado, então a porta NAND, é equivalente a A negada ou B negado. Então, que corresponde a essa representação. Então, essa porta é equivalente a uma porta NAND. E por que representar a porta NAND dessa forma? Porque aqui a gente enfatiza, com essa bolinha, aqui a gente enfatiza o feito que as entradas set e reset, elas são ativas a nível baixo, certo? Então tem também aqui essa barra em cima do set para dizer a mesma coisa, que para ativar o set, para ter Q igual a 1 e Q negado igual a 0 aqui em saída, eu vou precisar colocar um nível baixo aqui, então um nível 0, e um nível 1 aqui. Então, ativo o set com um nível baixo. Bom, então a representação em termos de símbolo do LED pode ser feita dessa forma. Então, de novo, as duas bolinhas aqui, aqui a barra em cima do S ou em cima do R, vão simbolizar o feito que esse LED ele ativa a nível baixo. Aí você lembra da disciplina de circuitos lógicos? Nós utilizamos muito a ferramenta chamada de tabela da verdade, certo? Então, no caso de um circuito sequencial, a tabela da verdade não é suficiente, porque a gente precisa também conhecer o estado das entradas em função do tempo, para conhecer a sequência delas, certo? Então,
para poder desenhar justamente essa sequência, a gente usa o que é chamado um cronograma. O cronograma aqui ele vai desenhar o nível de entrada em função do tempo, certo? Então, esse é o cronograma de funcionamento do latch RS. Aí você tem o set em 1, reset em 1 no início dos tempos. Sair daqui, bom, pode ser em 0, pode ser em 1. Não, nesse caso, a gente escolheu o 0. Aí o que acontece aqui, o reset no tempo T1 passa para 0. Então, esse latch é ativo a nível baixo. Então, significa que se o reset passa para 0, a gente está resetando o latch. Então, o Q vai para 0. O Q já estava em 0, então permanece. Tudo bem. Aí o reset sobe de volta para 1. Então, a estada de memorização aqui, porque o set está em 1 também. Então, a saída permanece em 0. Até esse tempo T2, que o set vai para 0. Então, a gente vai setar o latch. Okay? Então, a saída vai para 1. O set volta para 1, memorização. Então, a saída permanece no estado anterior. Aí, de novo, o set vai para 0, mas já estava a saída em 1, então permanece. Memorização de novo. Aí, chega um reset, no tempo T5 aqui. Então, a saída vai para 0 e, de novo, está memorizada aqui até o final desse cronograma. A primeira aula terminou. Eu convido vocês a tentar responder a essa série de perguntas para testar seus conhecimentos.